Mais uma vez, convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11. Leremos dos versos 12 a 26. O título que eu dei a esse sermão é bem prático: Cristo purifica o templo. Nós vemos o Senhor Jesus aqui purificando o templo. E esse texto traz muitos ensinamentos para nós evangélicos, para nós da Igreja Evangélica, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor Jesus em Marcos capítulo 11, versos 12 a 26. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e proclamavam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava com a sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, graças te damos por esse tempo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Que tudo o que eu venha falar seja para a honra e glória do seu santo nome. Que o seu Santo Espírito, Senhor, nos capacite a levar o que o Senhor tem preparado para os meus amados irmãos. Oramos, Senhor, para que essa palavra venha ao encontro, Senhor, das nossas necessidades, as nossas ansiedades, para que nós compreendamos o que o Senhor tem preparado nesta noite para cada um. Oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando olhamos esse texto, olhamos e imaginamos Jesus olhando para uma figueira. Parecia viva, cheia de folhas, mas não tinha frutos. Ele também olhando para o templo, cheio, com cambistas, com pessoas, o pátio dos gentios cheios. Mas nós olhamos aqui, parecia estéril. E quando eu olho para a nossa igreja, ou para as igrejas em geral, as igrejas que professam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, olho para a igreja, as pessoas da igreja, será que elas estão produzindo frutos? Quando nós olhamos para o templo,
Quando nós vemos as pessoas adorando ao Senhor, será que era uma adoração estéril? Uma adoração estéril, sem fé, sem amor? Se Jesus entrasse aqui nessa noite, olhasse para os nossos corações, para a nossa vida, o que ele veria? O que ele olharia dentro dos nossos corações? Apenas folhas? Apenas pessoas estéreis, levantando as suas mãos? Essa pergunta, meus irmãos, leva diretamente ao coração do texto. Após Jesus entrar triunfantemente em Jerusalém, no início do capítulo 11, nós vemos Marcos aqui falando que Jesus, depois desse período, ele vai purificar o templo. Marcos, então, está mencionando que Jesus vai ao templo para que o templo seja purificado. Quando nós olhamos aqui a literatura, como o reverendo Quaresma falou a semana passada, esse texto é um sanduíche também. Mas é um sanduíche que tem a videira, que tem a figueira, que tem o templo, e ele termina com a figueira. Então, quando nós olhamos esse aspecto literário, é um sanduíche literário. E depois nós olhamos aqui também o que acontece com a figueira quando anuncia que vai haver um período de perigo para a adoração do templo. Jesus está olhando as estruturas do templo, Jesus está olhando o que está acontecendo nas igrejas, e ele olha para dentro também dos nossos corações, onde apresenta muitas coisas sem fruto, onde existem muitas coisas dentro do nosso coração sem fruto. E a adoração, então, é vazia, a adoração é estéril, a adoração assim parece que ela bate no teto, não chega ao nosso Deus. Quando nós lemos a confissão de fé, várias vezes lemos aqui como Deus quer ser adorado. O modo aceitável, então, de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele, não por mãos humanas, não por vozes humanas, mas é da forma que Ele queira ser adorado. Ou seja, Ele não aceita qualquer adoração. Ele não aceita qualquer louvor. Ele não aceita qualquer oração. Nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Quando nós estudamos esse texto, meus irmãos, quero que nós vejamos juntos 3 pontos que mostram como Deus quer ver a adoração, como Ele questiona a adoração das pessoas e como devemos buscar isso. Então, para isso, eu dividi o texto em 3 partes. A primeiro ponto, nós veremos Jesus confrontando uma aparência sem fruto. Jesus confrontando uma aparência sem fruto. O segundo ponto, Jesus condena uma santidade sem verdade. Jesus condena uma santidade sem verdade. Em terceiro lugar, Jesus nos chama a confiar nele. Esse chamado, meus irmãos, é um chamado urgente para as nossas igrejas, para nós como crentes. Veja, o primeiro ponto, então, está dos versos 12 a 14. Jesus vem confrontando uma aparência sem fruto. Depois que nós olhamos ali no começo do capítulo 11, Jesus entrando triunfantemente em Jerusalém. E Marcos nos mostra Jesus olhando, entrando com o seu jumentinho, sendo aplaudido, sendo louvado, sendo adorado. Ele recebeu aleluias do povo, chorou pela cidade, entrou no templo, olhou ao redor de tudo que estava acontecendo, o templo funcionando normalmente, mas Jesus ficou triste com essa situação. Na manhã seguinte, depois que ele vai dormir em Betânia e volta, talvez uma noite de oração, ele vê de longe uma figueira cheia de folhas. A árvore atrai pela promessa. Essa cena não é mero acaso, meus irmãos. Sabe o que a figueira está simbolizando aqui?
é o povo de Israel, como fala lá em Oséias capítulo 9, verso 10. Estéril de frutos. Então, nosso Senhor está confrontando aqui essa hipocrisia. Veja no versos 12 e 13. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela encontraria alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas. Jesus, meus irmãos, plenamente homem, plenamente Deus. Ele estava com fome, havia dormido, havia possivelmente orado, falando com seu pai, lembrando da sua natureza verdadeira. E quando ele passa por uma figueira, onde havia frutos de figo, que é uma delícia, mas nós olhamos aqui Jesus chegando nessa figueira e ele não encontra nada. Não tinha nada na figueira, só folhas. Não se trata de mau humor, meus irmãos, essa irritação de Jesus que parece descontrolada. Trata-se de uma parábola que Jesus aqui quer contar. Trata-se de uma parábola viva. Deus não aceita uma religiosidade de fachada. Deus não aceita louvores, adoração fraca, ruim, pecaminosa. Ele exige frutos reais de arrependimento, de santidade, de adoração a Ele. Mas, contudo, essa árvore não deu frutos. Suas folhas prometeram uma coisa, mas não produziram. Era uma figueira hipócrita. Como o povo de Israel era um povo hipócrita. A aparência externa dizia: vem aqui, tenho frutas que atendem às suas necessidades, vão matar a sua fome. Porém, ao chegar, você percebe que foi enganado. Fake. Fake, não tinha fruto para Jesus comer. Infelizmente, foi isso que Israel se tornou. Especialmente o templo e os líderes religiosos. Eles foram hipócritas, deram uma aparência externa de grande espiritualidade, mas ficaram em si mesmados entre eles. Não foram como Jesus, como Deus havia falado, e de proclamar ao mundo. Vejam que o próprio texto que fala que foi negado aos gentios a oportunidade de ouvir o evangelho. Está aqui no texto, nós vamos meditar um pouquinho mais à frente. Então, qual a aplicação que nós vemos claramente aqui? Nossas vidas e nossas igrejas podem estar cheias de folhas. Cheinhas. Gente bonita, perfumada, roupas lindas, mas sem produzir frutos. Atividades, programas, discursos, mas sem frutos que glorifiquem a Deus. Cristo, então, confronta essa hipocrisia e nos chama, então, uma fé viva, como no texto que nós lemos lá em João capítulo 15, verso 5, permanecei em mim, eu permanecerei em vós e dareis muito fruto. Às vezes, meus irmãos, nós somos hipócritas e não permanecemos em Cristo e teremos dar frutos. Como damos frutos se não permanecemos na palavra do Senhor, no evangelho do Senhor, pregando o evangelho? Veja então que Jesus está confrontando aqui a videira e confrontando esse povo que não está produzindo fruto. Veja o verso 13 e 14. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Como vimos, a figueira simboliza Israel. Quando nós olhamos a planta figueira em si, para nós termos um entendimento agronômico sobre isso, a figueira, então, ela começa a soltar os seus brotinhos, quando ela vai produzir fruto. Então, quando ela começa a produzir uns frutos, os brotinhos pequenos, depois de 1 a 2 meses, então, ela começa a soltar folhas. E solta muitas folhas, e o quê? Protege os frutos, e os frutos ficam ali para as pessoas comer.
E quando Jesus fala nunca mais coma frutos de ti, não é maldade, mas uma lição solene. A aparência sem fruto será julgada. Ao amaldiçoar a figueira, Jesus não age por capricho, mas é um sinal profético que Jesus quer falar aqui, meus irmãos. Jerusalém e seu templo, estéreis espiritualmente, seriam julgados, como fala em capítulo 13 de Marcos. Esse juízo, meus irmãos, quando ele vai se cumprir? No ano 70, quando o templo foi destruído pelos romanos, um lembrete de que a aparência sem fruto termina em ruína. A história redentora não se centra mais num edifício, meus irmãos. A história redentora se centra em Cristo, nosso Salvador, o verdadeiro templo no qual Deus habita com o seu povo. Como Jeremias já havia dito, figos ruins seriam lançados fora. Como nós podemos aplicar a nossa vida esse primeiro ponto? Deus não aceita uma fé apenas externa. Ele examina a minha vida, examina a vida de cada um dos irmãos, buscando frutos de arrependimento e santidade. Então, pela graça de Cristo, nós agora somos o Israel de Deus. Somos esse povo que Deus escolheu para ser bênção a outras nações, a outras famílias da terra, pregar o Evangelho. Somos chamados a deixar toda a aparência vazia e viver de um modo que produzamos frutos. Por exemplo, nós podemos ilustrar da seguinte maneira: um jardineiro cuidava de uma videira que só tinha folhas, ou de uma videira, mas quase nenhum fruto. Após várias tentativas, podou essa videira, ou podou essa videira, ou apodou essa figueira e apodou drasticamente. Sabe, meus irmãos, às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus faz comigo e com cada um de nós. Ele poda a nossa vida. Ele faz nos levar a reconhecer que nós somos pecadores. Ele faz nos reconhecer que nós não estamos fazendo nada em prol do reino dele, glorificando a vida dele. Não somos misericordiosos, olhamos só para os nossos próprios deleites, para o nosso próprio umbigo, olhamos para as penas para o nosso redor, enquanto muitas pessoas estão aí perdidas no mundo, procurando ajuda, procurando aspectos de misericórdia. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho, muitas pessoas ainda têm necessidade da salvação em Cristo Jesus. Muitos eleitos, com certeza, devem ter aqui no Noroeste, senão Deus não deixaria nós aqui, meus irmãos. Com certeza, Deus tem um plano para o Noroeste, tem um plano para a Igreja Presbiteriana do Noroeste. Para o quê? Para pregar o Evangelho. Veja, então, o primeiro ponto que nós olhamos. É uma hipocrisia nós sermos o povo de Deus, o Israel de Deus, a figueira de Deus, e não produzirmos fruto. Veja, então, que nós vamos agora partir para a segunda etapa desse estudo. Jesus, então, ele passa pela figueira, condena a figueira, e ele vai para Jerusalém, para o templo. E vejo que nesse ponto Jesus condena uma santidade sem verdade. Jesus condena uma santidade sem verdade. Após pronunciar a maldição sobre a figueira, Jesus dirige-se ao templo de Jerusalém. Com certeza ele chega ao templo, enquanto aquelas paredes enormes, bonitas, o templo todo em ouro, todo cuidadinho, zelado pelos sacerdotes, um ouro reluzente. Também muitas pessoas tumultuadas, juntadas junto ao pátio dos gentios, um espaço destinado à adoração e à oração. E nosso Senhor, então, vai
para purificar o templo. Então ele confronta a maldade dos homens que estavam ali. Veja os versos 15 e 16 comigo, meus irmãos. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio para o templo. Nenhum dos evangelhos, meus irmãos, registra que Cristo tenha usado um chicote como ele fez na primeira vez. Mas fica evidente que ele usou a sua autoridade e firmeza para expulsar os que profanavam a casa de Deus. Houveram gritos, resistência, agitação, mas Cristo, o Senhor, o Salvador, prevaleceu. Virar mesas não é um ato passivo, mas um ato enérgico de Jesus Cristo. Ele age com autoridade, expulsando os que abusavam da casa de Deus. Essa ação ecoa, então, o zelo de Deus pela santidade dele, como ecoa lá em Levítico, capítulo 19, verso 2, que diz: sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, sou santo. Jesus mostra, então, que a verdadeira adoração depende da reverência de cada irmão e cada pessoa. Veja também que Jesus, ele fala que não permitia que ninguém carregasse qualquer utensílio através do templo. Muitas pessoas, então, falam por que ele não permitia isso. Porque quando ele caminhava durante o tempo no pátio dos gentios, atrapalhavam os gentios ali caminharem para também ouvir a oração, orarem para o seu Deus. Muitas vezes as pessoas falam que Jesus é amor. E ele é, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas falam que Jesus é manso. E ele é manso. Ele é a pessoa mais mansa e humilde na terra. Ele mesmo disse em Mateus 11, 29, sou manso e humilde de coração. Mateus 5,5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas mansidão não é fraqueza. No templo, Cristo agiu em defesa do quê? Da santidade do seu Pai, da santidade de Deus, para glorificar a Deus. É isso que Jesus está falando. A purificação do templo, então, mostra que Jesus não tolera corrupção, nem hipocrisia espiritual. Ele nos lembra que a santidade não é aparência, meus irmãos. A santidade provém dos nossos corações de adoração, de adoradores. Seguir Cristo exige coragem de cada um de nós. Seguir a Cristo exige confrontações. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis perseguições, e é isso que Cristo exige de cada um de nós dentro da própria comunidade da fé. Então, além disso, meus irmãos, Cristo criticar a maldade dos homens, agora Cristo vai para o foco que ele quer dar aqui, acerca do culto. Quando nós olhamos o culto, vemos então como que Deus é zeloso. Quando nós fazemos a liturgia, nós procuramos ser zelosos. Para o quê? Para que Deus seja glorificado e se agrade do nosso culto. Veja os versos 17 e 19. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Sabe o que Cristo está citando aqui, meus irmãos? O Antigo Testamento. As Escrituras lá em Isaías 56, 7. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, não só para o povo de Israel.
para todas as nações. É isso que Cristo está falando. O pátio dos gentios deveria ser, então, um lugar de busca de oração para os não-judeus. E eles iam ali buscar isso. Mas o que se tornou esse pátio dos gentios? Um pátio de barulho, de venda de animais, de pombinhas. O reverendo Quaresma falou que a semana passada estima-se que a cada Páscoa cerca de 2,5 milhões de pessoas. Imagine uma cidade queimando cerca de 200 mil carneiros, fora as pombinhas, que era do povo pobre. Imagina isso dentro do templo. Então, além de denunciar a profanação, Jesus reforça o propósito missionário. E é isso que nós estamos esquecendo. É isso que esse povo aqui esqueceu. O caráter missionário do nosso Salvador e do templo, acolhendo todas as nações. Esse chamado, meus irmãos, continua hoje. Nossas igrejas devem ser lugares que intercedem, pregam e acolhem as pessoas de todos os povos. É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Acolhemos todas as pessoas? Quantas vezes nós olhamos em várias igrejas que a gente frequenta, a pessoa começa a andar mais ou menos mal arrumada, já começa a olhar para a pessoa. Olha, a gente tem que ficar de olho nessa pessoa. Ou quando as pessoas em situação de rua, às vezes nós fazemos igual os levitas, os sacerdotes, passamos ao largo disso. Então, em vez de casa de oração, o templo se transformou em quê? Covil de ladrões, como fala o verso 17. A liderança religiosa perverteu a oração, transformando num sistema de lucro para essas pessoas. Jesus denuncia então essa corrupção com palavras e ações. Ele expulsa comerciantes, ele derruba as mesas, ele impede o trânsito no pátio para que as pessoas possam adorar ao Senhor. As palavras e ações de Cristo mostram então como a adoração deve ser feita, meus irmãos. Sincera, reverente e voltada para Deus. A nossa adoração deve ser reverente. A nossa adoração deve ser sincera. E a nossa adoração deve ser voltada para Deus. É triste quando nós olhamos pessoas quando saem dos seus cultos em várias igrejas. Eu não gostei do culto. O culto não é para eles. O culto não é para nós. Quem que tem que gostar do culto, da adoração, é o nosso Deus. É Ele que tem que ser agradado. É Ele que tem que ser glorificado. Tem um autor, William Temple, que ele fala sobre adoração. Ele faz o seguinte conceito de adoração. Adorar é vivificar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. Sabe, meus irmãos, esse texto está apontando para aqui, para Jesus, o nosso Salvador. Ele está apontando para a salvação em Cristo Jesus. Ao purificar o templo, Jesus não apenas denuncia o pecado, ele aponta então para a necessidade de redenção. O templo corrompido logo, logo será destruído e Jesus será o nosso templo. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso que nós devemos adorar, o nosso Senhor e Salvador. Cristo é muito mais que um juiz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele purifica não só o espaço físico, mas o coração de cada um de nós, porque nos dá a vida eterna, pela fé em seu sacrifício. Recebemos perdão, recebemos a salvação, recebemos a vida eterna. E nós temos uma reconciliação com o nosso Deus e caminhamos para a vida eterna, para o céu, morar com eles. Sem Ele, meus irmãos,
Somos como esse templo profanado, somos como essa videira sem frutos, tornamos pessoas que caminham para a perdição. Só com Cristo teremos a vida eterna. Só com Cristo o Espírito Santo habitará em nossas vidas, pois nós somos agora templo do Espírito Santo. Ele habita em nossos corações, meus irmãos. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Jesus nos chama, então, a examinar nosso culto. É a nossa vida. Porque além do culto público, que nós devemos examinar também o nosso culto, que vai desde hoje à noite, após término do culto público, até o próximo ajuntamento, no próximo domingo, que é o culto particular da sua vida, onde nós temos que demonstrar a nossa santidade, a nossa verdade, o nosso zelo pelas coisas de Deus, pregar o Evangelho, ir às outras nações. Santidade, meus irmãos, não é fachada, não é ritual vazio, mas é fruto de um coração onde o Espírito Santo habita pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Muitas igrejas, as nossas igrejas são desafiadas a honrar a Deus com integridade, acolhendo aqueles que buscam o seu nome de todas as nações. Não é só brasileiro, é americano, é argentino, é africano, é asiático, de todas as nações, mostrando por meio das nossas palavras e por meio das nossas ações o quê? Que Jesus está vivo e Ele dá a vida eterna a quem Ele busca, a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo, e esse é nosso papel, ir ao mundo e pregar o evangelho das boas novas, porque nosso coração pecaminoso, não sabemos quem vai ser salvo, mas o nosso Salvador sabe, Ele conhece cada um, Deus assim determinou. Então nós olhamos até agora esses dois pontos, meus irmãos. Vimos até agora que Jesus confronta uma aparência sem fruto, no primeiro ponto, e Jesus condena uma santidade sem verdade. E agora, a terceira parte desse hambúrguer espiritual que nós estamos analisando. O meu tem um pão, a carne com cebola caramelizada e o outro pão. Não sou muito fã de alface na questão aqui. Mas ele nos chama, então, a confiar nele, meus irmãos. Veja os versos de 20 a 25. Após a purificação do templo, Marcos retorna, então, à figueira. Veja, ele sai de Betânia, olha uma figueira, e ele fala que a figueira não dá fruto, representando Israel. Então ele vai para o templo e purifica o templo, expulsa todas as pessoas e depois ele volta para Betânia e encontra a figueira de novo. Após a purificação, então Marcos retorna a essa figueira, completando o sanduíche literário no dia seguinte. E os discípulos percebem que a figueira secou, tanto que eles falam: olha, mestre, a figueira secou. Esse milagre não é apenas simbólico, ele revela a fé cristã, não se ancora em templos, não se ancora em rituais, não se ancora em aparências externas, mas se ancora no nosso Salvador, que é Jesus Cristo. A rocha é o nosso Senhor e nosso Salvador. E o terceiro, então, o que nós olhamos, então, é que Jesus está nos chamando aqui, meus irmãos, a colocarmos a nossa fé nele. E está nos versos de 20 a 24. A figueira murcha evidencia que a fé deve estar direcionada a Cristo e não a instituições. Veja o que falam os versículos de 20 a 24. No dia seguinte, quando passaram pela manhã, viram a figueira seca, desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus?
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, e crede que o recebereis, e tê-los eis. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus e não depende das nossas capacidades. A fé é obra do Espírito Santo. É Deus que nos dá. E o Espírito Santo, então, gera frutos duradouros e perseverança. Então, o crente deve examinar a sua vida. Onde está firmada a sua confiança? Olhe para o seu coração, onde você está firmando a sua fé, a sua confiança. Nos seus bens, no seu dinheiro, nas suas coisas? Ou está afirmando a sua fé em Cristo? Uma fé genuína, uma fé que não se intimida, uma fé porque reconhece que o poder de Salvador é suficiente para toda situação. Jesus tem a solução para todas as nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas ansiedades. Ele tem isso, meus irmãos. E essa fé que nós temos que ter é uma fé ativa, como o próprio texto diz, pois produz resultados extraordinários. Então, confiar plenamente em Cristo pode mover esses obstáculos, pois Ele é soberano, Ele é poderoso sobre todas as coisas. E a nossa fé é tão pequena. Às vezes a gente duvida de uma coisa tão pequena. E Deus está falando, tenha fé, que esse monte sai do lugar. Como anda a nossa fé? Veja, Ele também purifica o coração. A fé transforma o interior do crente, alinhando desejos e ações à vontade de Deus. Quando nós oramos com fé em Deus, Ele vai moldando nossos corações, o nosso entendimento, os nossos desejos, de acordo com a vontade do Senhor. E Ele sustenta também a oração. A confiança no Salvador torna uma oração eficaz. Oramos assim, meus irmãos, não por método humano, mas por Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Quando nós olhamos aí pelas igrejas, qual é o culto que tem menos gente? É o culto de oração. Não é? Assim, sendo bem leve com os irmãos, nós temos os cultos aqui 17h45. Às vezes tem 3, às vezes tem 5, às vezes deu até 8 pessoas. E às vezes hoje só estava eu orando. Como está o nosso culto de oração? Quarta-feira nós tivemos o culto de oração, acho que tinham 10 pessoas, talvez. Devemos olhar isso, meus irmãos. E isso que Jesus está falando aqui. E esse texto todinho que nós lemos está conectado ao perdão que nasce da fé. Veja o verso 25. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Veja que texto duro, meus irmãos. Às vezes a gente lê todo o texto, sempre a gente tem esse sentimento. A hora que chega no final do texto, a gente passa batido. Mas eu quero olhar com os irmãos mais uma vez. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. O original grego mostra que Jesus está falando de um perdão contínuo, não um perdão pontual. Perdoei, está acabado. Não é isso que ele está falando. O perdão que oferecemos é fruto da obra redentora de Cristo, não para nossa
própria justiça, mas para a glória de Deus, meus irmãos. Como podemos fazer isso? Essa aplicação prática em nossas vidas sobre o perdão. A primeira coisa, examine o seu coração. Há mágoas que precisam ser entregues a Cristo. Há mágoas que você precisa pedir perdão por causa do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos aqui na igreja. Entregue para Cristo. É isso que o texto está falando. É isso que o texto está falando, meus irmãos. Pratique o perdão diariamente, fruto de fé e obra do Espírito Santo. Quando não praticamos o perdão, meus irmãos, é igual aquela ferida que nós temos, que fica aquela casca. Se nós não tirarmos aquela casquinha, fica aquele pus embaixo da casca. Então nós precisamos tirar isso. E isso é o quê? Pedir perdão. Perdoar as ofensas que temos cometido ou que estamos levados. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdadeira adoração não depende de templos ou rituais, mas de vidas transformadas que mostram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, então, encerra o sanduíche. Figueira, templo, figueira. Mostrando que Jesus é o objeto da nossa fé, não o templo. O templo já acabou. O templo foi um período até que Cristo viesse. O templo foi destruído e Jesus agora é o nosso templo, e nós somos o templo do Espírito Santo. A figueira seca, o ensino sobre oração e perdão, lembro que a confiança plena em Cristo e perdão sincero são essenciais para a nossa vida cristã. A vida em Jesus transforma o coração, gera frutos duradouros e faz cada crente e igreja um templo vivo, um templo do Espírito Santo, refletindo a santidade de Deus, refletindo a misericórdia de Deus, refletindo o amor de Deus. Como nós podemos concluir esse texto nessa noite, meus irmãos? No começo eu falei, meus irmãos, a figueira parecia viva. A igreja parecia viva. O povo que estava na igreja parecia vivo, mas não produzia frutos. O templo, quando nós olhamos de longe, as pessoas levantando os braços, o povo levantando suas vozes, o louvor de primeira qualidade, pregadores exímios, mas não produz adoração verdadeira, não produz adoração que agrada a nosso Deus. E eu pergunto a cada um de nós, meus irmãos, se Jesus examinar a minha vida e a sua vida, ele verá só folhas ou verá frutos? Ele verá uma adoração estéril ou uma adoração que agrada ao Senhor? Como ele vê isso em nossas vidas? Eu acho que é a grande lição que nós devemos levar aqui nessa noite. Quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, ore ao Senhor, peça orientação, veja se você está produzindo frutos, mais frutos, e permanecendo na videira que é Jesus Cristo. Se a sua adoração agrada ao Senhor, não para agradar homens, mas para agradar ao nosso Deus que está no céu. Irmãos, essa passagem é um chamado urgente à igreja e aos indivíduos. Jesus, então, confronta uma aparência sem fruto. Jesus condena uma santidade sem verdade. Jesus nos chama a confiar nele. Portanto, o grande desafio dessa noite, meus irmãos, é que nós deixemos essa religiosidade vazia, abracemos a santidade verdadeira e vivamos confiando em Cristo, o verdadeiro templo, o nosso único e suficiente Salvador, a nossa esperança de vida eterna, porque a nossa vida aqui é apenas passageira e no fim nós estaremos com Deus para a vida eterna. Então a nossa adoração, o nosso louvor deve produzir o quê?
frutos, muitos frutos. A nossa adoração como igreja, como corpo de Cristo, deve ser uma adoração que agrada ao Senhor, não uma adoração estéril para agradecer, para agradar homens. Esse é o objetivo desse texto, meus irmãos. Nos confrontar. É um texto que confronta a nossa vida. Confronta muito. É duro falar para nós, eu estou produzindo fruto? Que fruto que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo para a honra e glória do Senhor? O que eu estou fazendo para o crescimento da igreja? O que eu estou fazendo para ajudar essa igreja a crescer? Eu estou adorando ao Senhor quando eu venho adorar ao Senhor em reverência. Eu estou adorando a Ele ou estou procurando me agradar o meu coração, o meu ego? Pense nisso. Pense nisso, meus irmãos. Agrade a Deus. Não importa as circunstâncias. Louve a Deus. Pai querido, como é bom, Senhor, estar na sua presença. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, meus irmãos e dos meus irmãos. Que o Senhor a cada dia, Senhor, nos acrescente e nos dê entendimento que devemos produzir frutos, frutos de misericórdia, frutos de justiça, frutos de louvor, frutos buscando levar o evangelho às outras pessoas, frutos, tantos e tantos frutos, como o texto que nós lemos na devocional. Nem que para isso, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos pode. Se alguma coisa é errada em nossos corações, o Senhor perdoe nossos pecados, nossas falhas, para que nós possamos tirar essas coisas estragadas dos nossos ramos, os nossos pecados, as nossas falhas, para que nós possamos produzir esses frutos, Senhor. E que essa nossa adoração, Senhor, seja reverente, seja para honrar o seu santo nome, seja para glorificar o seu santo nome. Essa é a oração que eu faço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.